Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do NEC, a Casa de Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Estamos no item 49 e iniciaremos as indicações de Kardec, tá? Eu estava com... Ah, isso mesmo. Bom, Terezinha, é conosco. Vamos iniciar com o da suicida da Samaritana. Tá Samaritana, bom. não é isso? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Então, vamos começar o livro Céu e Inferno, o suicida da Samaritana. Samaritana aparece pelo texto aí, pelo artigo, que é uma instituição, né, que dá pousada para pessoas, inclusive fornece banho, né? Não sei se mas parece alguma coisa parecida com um albergue, né, para pessoas que não têm onde dormir. Foi o que me pareceu, né? Não tem uma explicação a respeito, mas parece isso. Então vamos lá. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858. Terezinha, você vai compartilhar a tela? Eu não compartilhei, desculpa. Não. Ai, agora eu dei uma. Desculpa, gente. E faz parte, Terezinha. Faz parte. Acho que é esse aqui. Entrou? Não, só que Agora não é esse. Só que não é esse. Peraí, não, eu fiz errado, gente. Desculpa. faz parte, Terezinha. Eu agora estou atrapalhada aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Yeah. Chega lá, vai lá, Terezinha. Tem problema. Você Não fez no. esquenta, Esse não. aí tá no. Não sei qual é o. Eu não sei, isso é o teu slide ou é não, Eu esse é não o estou PDF, é o conseguindo PDF. abrir. Eu não estou conseguindo abrir de novo o Zoom. Como não Não está sei conseguindo como é abrir o que. Zoom? Tá pequenininho aqui. Eu não estou. Bom, vamos fazer o seguinte: compartilho eu? Eu já deixei minhas anotações, Ah, tá. né? Eu Então queria. vem aí. Então vai aí. Ai, meu Tenta. Deus. Como é que eu De quem faço, que você é hein? da Terezinha? O que está aí agora é dela? Terezinha, você está na revista Não Espírita tô. Pera um de pouquinho. 1858. Você clica na parte de baixo, com o que está travado ou o que está É que correndo? não está aparecendo nada embaixo porque tá pequeno, entende, Zélia? Aqui para nós, entendi, já entendi, não está a tela Tá cheia. pequenininho aqui, não tá a tela cheia. Não. Você então sai do lado esquerdo, por favor. Vamos ver se eu consigo agora. Não estou conseguindo, Zélia. Eu vou pedir para você compartilhar, então, tá? Pra gente. Só que eu não vou conseguir acompanhar. Como assim? Então, sai Você, da tela, Terezinha. Vamos fazer o seguinte: sai da tela, sai da tua tela e tenta entrar novamente, minha flor. Por favor. Não sei o que que acontece. Tá aqui em cima. Ya. Lado esquerdo, minha flor. Lado direito, desculpa. Lado direito. Teu lado direito. Quer dizer, o meu lado direito, né? Onde tem o xizinho, minimiza. É lá. Vá lá. Très bien. tá aí. Entrou, Bravo. né? Tá bom, vamos lá. Tá aí, Entrou. Terezinha. Tá todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e bem vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após 2 horas o cliente não o chamasse, resolveu entrar em sua cabine para ver se ele estava indisposto. Deparou-se então com um horrível espetáculo. O infeliz degolara-se com uma navalha
e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Não podendo ser apurada a sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris, 6 dias após a sua morte, deu as seguintes respostas: evocação e resposta do guia do médium. Aguardai, ele está aqui. Então, o guia do médium avisou que ele já estava lá, né? Onde se encontra o senhor agora? Eu não sei. Dizei-me vós onde estou. O senhor está em uma reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e lhes são benevolentes. Dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Quer dizer, ele não estava no caixão, mas se sentia, né, sufocado, como se estivesse no caixão. Quem o fez vir até nós? Senti-me aliviado. Que motivo levou ao suicídio? Eu estou morto? Não, pois habito o meu corpo. Não imaginais como sofro, eu sufoco, que uma mão piedosa dê cabo à minha vida de uma vez. Então ele estava, né, desencarnado, não percebia que estava desencarnado, se sentia sufocar no caixão e ainda pede para alguém matá-lo, né, acabar com a vida dele. Olha a falta, né, totalmente confuso, sem noção nenhuma do que estava acontecendo com ele. Aí vem uma explicação de Kardec. Sua alma, embora separada do corpo, ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão da matéria corporal. As ideias terrenas permanecem ainda vivas, a ponto de não se considerar morto. Eu achei interessante isso, né? Ele estava ainda com a inteiramente, né? Ainda ele se encontrava inteiramente mergulhado no que se poderia chamar turbilhão da matéria corporal. Quer dizer, as impressões, né? De toda aquelas impressões do corpo, ele estava sentindo. As, é, Eu a não tinha próxima escutado ainda essa expressão, essa primeira vez também. expressão. Nossa. Turbilhão da matéria corporal, né? 6, questão 6. Por que não deixou indício algum que permitisse ser reconhecido? Resposta: estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. 7. Tem ainda os mesmos motivos para permanecer incógnito? Resposta: sim. Não enterreis um ferro em brasa na ferida que sangra. Quer dizer, ele não queria falar sobre isso, né? Era um assunto que o feria muito, o magoava muito. Ele Ele não não queria se queria nem, identificar, né? Não é isso? ele não, Não não queria queria se se identificar identificar. porque ia mexer nos problemas dele, né? Ia acabar vindo à tona algum problema, os motivos, né, dele ter se suicidado e tudo mais. 8. Poderia nos dizer seu nome, sua idade, sua profissão ou domicílio? Não, de modo algum, ele não queria mesmo ser identificado. Tinha o senhor uma família, esposa ou filhos? Estava abandonado. Ser algum me amava. 10. Que fez para não ser? Kardec insistiu, né? Que fez para não ser amado por pessoa alguma? Resposta: quantos existem como eu? Um homem pode viver abandonado no meio da sua família, quando nenhum coração o ama. Nossa, né? Ele era Estava se sentindo isolado, sozinho. ele era solitário no meio da família, né? Mas não se sabe por quê, né? No momento que cometeu suicídio, não sentiu qualquer hesitação? Resposta: eu desejava ardentemente a morte, esperava repousar. Olha que engano, né? 12. Como a ideia do futuro não fez com que renunciasse ao projeto? Resposta: não acreditava mais no futuro, não tinha mais esperança. O futuro é esperança.
13. Que reflexões fez ao sentir que se lhe extinguia a vida? Não refleti, senti, mas minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes roendo-me. Ele está meio Essa depressivo, né? é Tem assim, muito pesado, né? depressivo, porque ele está. Porque quantas vezes nós estamos em grupos e nós não nos adequamos a essas pessoas ou não sentimos, na família, seja quem for, mas não sintomas, como as indicações que ele nos traz, realmente é como se fosse uma depressão Uma depressão profunda, né? Uma profunda. desesperança total, né? Isso. 14. Que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte? Completou-se a minha morte? Ele ainda não tinha noção. Foi doloroso o momento em que se lhe extinguia a vida? Menos doloroso do que depois. Apenas o corpo sofreu. Ele está achando mais doloroso agora do que naquele momento, né? 16. Pergunta ao Espírito São Luís. Que quer o Espírito dizer quando menciona que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta de São Luís. O Espírito se descarregava de um fardo que o oprimia. Ele experimentava a volúpia da dor. Então, o espírito se descarregava do fardo. No momento da morte, ele estava se descarregando, achando que estava se descarregando do problema dele, né? Então, ele sentiu dor no momento, mas para ele estava se livrando de um problema, né? 17. Tal estado é sempre consequência do suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Mas depois nós vamos ver uma nota de Kardec mais à frente, que ele vai dizer que não é em todos os casos assim, né? Que tem as diferenças, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui, gente? Algum comentário? Boa Podemos tarde. seguir? Não, não, Edilson, Terezinha. Oi, Edilson. Edilson, boa Oi, tarde. Terezinha. Oi, Antônio. Oi, Zélia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. É, pelo que ele responde aí, a morte natural é a libertação da vida. Então, ele, por exemplo, ele vai ficar preso a esse corpo até o tempo que ele deveria ter de tempo de vida. Supõe-se que ele tinha mais 5 anos de vida. Ele vai ficar preso aí mais 5 anos, por exemplo, é o É, que está falando nessa resposta? é o que o São Luís está respondendo aí, né? O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da sua vida, até o tempo que ele tinha que viver. Só que mais à frente, Edilson, o Kardec vai Hum, colocar uma nota e ele vai explicar melhor isso, um pouco mais à tá. frente, tá bom? Obrigado, 18. Terezinha. Tá, gente? Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, ainda que involuntárias, mas que abreviam a duração natural da existência? Não. O que entendeis por suicídio? O espírito só responde por seus atos. Então, Santo Agostinho aí São Luís está falando aí que no caso de mortes por acidente não é igual à morte do suicídio. Agora vem a nota de Kardec aqui. Essa dúvida com relação à realidade da própria morte é muito comum entre as pessoas falecidas há pouco tempo, e principalmente entre aquelas que durante sua vida não elevaram a alma acima da matéria. Então, para essas pessoas é comum acontecer delas não perceberem que já desencarnaram, porque nunca se ocuparam do assunto da vida após a morte. Então, não tem noção nenhuma, né? Despertam no mundo espiritual, se vê com um corpo, né? Não tem noção de nada, acreditam ainda que continuam vivos. É um fenômeno estranho à primeira vida,
mas que se explica muito naturalmente. Se a uma pessoa colocada em estado de sonambulismo pela primeira vez perguntarmos se dorme, ela quase sempre responde que não. E sua resposta faz sentido. A pessoa que interroga é quem não fez a pergunta correta, servindo-se de um termo impróprio. Aqui tem uma nota, né? Vamos ver aqui. Quando o indivíduo é colocado em estado de sonambulismo, enquanto o seu corpo parece dormir, com os olhos fechados, a alma desprendida está ao lado, tudo vendo, por meio do seu perispírito. Por isso, quando o magnetizador pergunta se ele dorme, vendo os olhos do seu corpo fechados, o sonâmbulo responde que não. Kardec refere-se a um fenômeno clássico do magnetismo animal do seu tempo. Lógico, ele está acordado, está lúcido, o corpo dele está dormindo, mas ele não está. Então, quando pergunta se ele está dormindo, ele fala que não, né? Natural, né? Então, é o magnetizador que não fez a pergunta correta, né? Como o Kardec diz aí. A ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as nossas faculdades sensoriais. Ora, o sonâmbulo que pensa, vê e sente, que tem a consciência da liberdade do seu intelecto, não se crê adormecido e efetivamente não dorme. Na acepção comum do termo, ele está desperto, de fato. É por isso que responde não, até que esteja familiarizado com essa nova maneira de aprender o fato. O mesmo ocorre com o homem que acaba de morrer. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, não se considera morto, assim alegando até que tenha adquirido a compreensão do seu novo estado. Então, ele fez uma comparação do desencarnado, que ainda não percebeu que está desencarnado, e o sonâmbulo. Ele fez uma comparação, né? Algum comentário, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Então, vamos lá. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, pois jamais é completa e porque gera no espírito uma certa ansiedade. No exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício, pela sensação dos vermes a roer-lhe o corpo, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Então, ele está explicando só o caso desse espírito que se apresentou. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Aí que vem a resposta, viu, Edilson, da sua pergunta, tá? Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, variando, sobretudo, em duração e intensidade, conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Então, a situação dos suicidas não é a mesma para todos. Existem variações, né? Existem casos que têm agravantes, outros têm atenuantes. Então, não pode ser igual. Seria uma injustiça da lei de Deus se fosse igual para todos, não Muito é? importante isso, porque até então eu havia aprendido que se nós desencarnamos em determinado tempo e que nos suicidamos, abreviamos a nossa vida, vamos deixar que eu acho que é melhor, em determinado tempo, e tinha que desencarnar no outro, eu teria que passar um período de tempo sofrendo no mundo espiritual, lá no Vale dos Suicidas, Ainda não mais é? grave ainda por causa do lugar, né? Mas, Já ia direto lá para os vales do suicídio. Então, exato. com o estudo, vamos observando que não é assim, não é, não podemos, cada caso é um caso, e como o Edilson explicou, perguntou, entendeu, Edilson? Então, não é geral isso. Quer dizer que eu tenho as suas atenuantes também. Tem que saber É, o porquê desse suicídio.
Foi Uhum. Por quê? É por, Em que porque lá a estado de resposta, né? consciência... A Oi? resposta é de São Luís, né? Que é um espírito já evoluído. E aí a resposta ele fala que o E todos, suicida fica preso ao corpo o é, tempo que ele teria de vida ainda em terra. Aqui Kardec já está colocando que isso aí é variável, né? variável. Uhum. Porque Kardec, ele estudou muitos casos. Ele estudou muitos casos. E ele viu, nas suas experiências, ele viu as variações, né? São Luís, ele foi, assim, categórico, né? Ele não levou em consideração as variantes, né? Mas Kardec estudou as variantes. Ele pesquisou, ele observou as variantes, né, nas comunicações dos espíritos. Então, por isso que ele tem essa informação. A sensação dos vermes e da composição do Terezinha, corpo. por favor, a Nilce quer... Oi, fala, Ela Nilce. levantou a Desculpa. mãozinha. Eu não tinha visto. Eu penso que nessa resposta diz assim, que sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da sua vida física, no momento em que... Tá sem som, Nilce. Eu entendo que seria o desprendimento célula a célula do corpo físico e do perispírito. Então, esse, para mim, seria o rompimento por completo. E não essa visão equivocada que nós aprendemos, né? De que teríamos, isso é daquela época em que nós aprendíamos e que depois começamos a compreender quando veio a Gênese, que não é adulterada, que havia um fluido vital em que nós tínhamos uma determinada de tempo desse fluido vital. Depois, com as explicações, né, do livro do Paulo, né, trazendo toda essa pesquisa do contexto, né, científico da época, a gente compreendeu que isso caía por terra. E não temos um fluido vital que nos mantém. Então, era um conceito equivocado que nós tínhamos. Eu lembro de um instrutor, logo que eu entrei na doutrina espírita, que ele dizia assim: pense numa garrafa PET em que o teu corpo é uma garrafa PET cheia de fluido vital em determinada quantia. Quando terminar ali, rompe-se a vida. E eu me questionava muito isso. Eu disse, como? Bom, depois a gente aprendeu que não é por aí. Então, aqui, no meu entender, esse rompimento por completo que São Luís está querendo dizer seria o desprendimento completo do perispírito com o corpo. Também tem uma coisa que eu acho, assim, observem a data dessa comunicação. 1858. Aí depois foi desenvolvida a tese de Kardec, porque foi publicado O Céu e o Inferno em 1865. Aí ele teve tempo para concluir. Mas, Elia, vamos pensar um pouquinho que para os espíritos, isso aí, ó, não tem sentido. Eles estavam sempre à frente da nossa ciência. E eles colocavam esses ensinamentos que, conforme fosse a ciência caminhando, nós iríamos compreender o que eles estavam nos dizendo. Eles nunca deixavam sentido, né, ambíguo, completo. Então, conforme foi o conhecimento sendo adquirido da ciência da época, que na realidade não há, né, um fluido, né, como calórico, como magnético, como elétrico, que seria, eles achavam que seria o fluido da vida, e que não tem nada a ver com isso, né, conforme a gente foi estudando a ciência, que ela foi evoluindo, essa resposta está bem completa, né? O suicídio, né, a morte, o suicídio se rompe por completo quando termina a vida. E nós sabemos que quando termina a vida do corpo, o espírito se desprende. Uhum. Isso. Alguma coisa Então, mais? a sensação Ah, tá, dos vermes. Antônio. Ai, Só um fala, instantinho, Antônio. calma. Desculpa, Antônio. Não É, vi. a Nilce está, no meu entendimento, absolutamente correta. Mas a pergunta e resposta 17 mata a questão. Quando diz aqui, ela até leu a parte final, vou ler a parte anterior que ela leu. O suicídio
a rompe por completo. Mas antes disso está escrito: a morte natural é a libertação da vida. Que vida? Vida corporal. Porque o processo de desligamento do espírito, quando ele morre, aí estamos falando no geral, ele não é abrupto. Nunca é abrupto. Ele é a pessoa que morre, sofre, deu tanto tempo lá, mais ou menos já não esperando. É todo um processo. E aí eu coloco um pouquinho de referências sobre as minhas leituras que eu faço muito do Andrew Jackson Davis, que acompanhou esse processo inúmeras vezes. E ele descreve, gente. Ele faz pinturas, ele pegou artista para pintar como é que é. Começa lá pela sola do pé, se desprendendo todos aqueles elementos fluídicos da ligação do espírito ao corpo através do perispírito, que é total. O nosso espírito está no corpo inteiro. Por isso que quando a gente está no mundo espiritual, nós não precisamos de órgãos físicos para sentir, para exercitar os nossos sentidos físicos. Então, esse processo, por que ele permanece nisso aí? Porque o rompimento, aqui, o suicídio rompe por completo. Puf! Aí nós temos uma outra referência que é muito importante a gente ver, em aspecto geral, nos nossos estudos. Sempre que a gente quer ir além, o Paulo falou isso ontem muito bem, a Nilce deve se lembrar aí, de criar circunstâncias, por exemplo, a gente querer falar, por exemplo, em tempo sobre a questão da... Nunca, nunca nós vamos dar uma dentro, nunca, porque não cabe a nós. A metafísica é espiritual. Nós não podemos transcender as nossas 3 dimensões físicas corporais para ir lá ver no mundo espiritual como se processa. Então, eu acho que eu entendo perfeitamente que essa é a explicação e que a Nilce já muito corretamente colocou. Então, esse tempo, que tempo vai ser esse? O tempo suficiente a essa libertação da vida, que o processo natural vai acontecer. Aí já no mundo espiritual, já com assistência de mensageiros que vêm nos receber também, porque tem tudo isso, né? O Andrew Jackson Davis, ele descreve com precisão e ele fala e desenha a presença desses seres descendo até a distância em que eles ficam do corpo físico. E outra coisa, ele era médico homeopata, fez isso, aliás, ele estudou homeopatia para poder presenciar essas mortes e outras coisas mais, porque sem isso ele não poderia entrar num hospital, a legislação não permite aqui, acho que aí também não, então isso é muito interessante, mas é isso. Ele fala assim em detalhes e ele descreve isso muitas vezes, casos individuais, casos de grupos, e ele fazia isso a distância de milhares de milhas, de quilômetros. É um fenômeno, assim, é um negócio super extraordinário. Mas aqui nós estamos falando de doutrina espírita e a resposta, como a Nilce enfatizou no final da colocação dela, está correta, está completa, está... Vamos continuar, então? Tem outra coisa, né? Que enquanto tu estava falando, Antônio estava lendo aqui. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, variando sobretudo em duração e em intensidade, conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Né? A sensação dos vermes da decomposição não é exclusiva dos suicidas. Também é comum entre aqueles que viveram mais a vida material que da vida espiritual. Então, isso é muito, muito interessante da gente analisar, né? Está Que o mais ligado a espírito isso. muito apegado à matéria, ele não compreende que ele, né, desencarnou. E ele pode estar já desprendido do corpo e vivenciando percebendo o corpo sendo, né, com os vermes. Uma impressão, né? Isso, É uma impressão que passa para ele, né? Isso, e ele acredita que ele está ali naquele corpo, porque ele é tão materializado ainda, então deve ser muito sofrido, né? Deve É ser um muito sofrimento sofrido. terrível.
Sim. Kardec designou essa impressão como turbilhão da matéria corporal. É E tem incrível. outro detalhe aqui que é bom a gente analisar, porque nós estamos falando de suicidas, o caso aqui é de um suicida, mas vamos imaginar uma pessoa de bem, cuja vida foi um exemplo como pessoa, mas uma pessoa absolutamente materialista, que nem sequer permite que alguém cogite dessas questões com ele. O processo de demora, de impressão de não achar que está morto, não vai deixar de existir, não, porque a pessoa nunca cogitou. Como é que ele vai? Certo? Como é que ele vai? Lógico. E só um detalhe a mais para concluir, para não ir muito longe: o, o espírito de São Luís foi o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita desde o começo até o fim, e acompanhou Kardec. Ele não foi o único, mas ele tinha essa característica de ser o presidente espiritual da sociedade, daqueles estudos que eram feitos e São Luís foi o único rei católico jamais canonizado. E olha não sei se vocês sabem disso, e olha o detalhe importante: ele era um rei católico que morreu nas cruzadas na África. As cruzadas, hein? Assim é a nossa vidinha. Vamos. 1200 e pouco, né? Edilson queria. Então Sim. vamos fazer o seguinte: vamos organizar a coisa aqui. Quando a pessoa colocar a mãozinha, vamos dar prioridade a essas pessoas, tá certo? Vamos, Bom, Edilson. Desculpa aí, viu, Edilson? Edilson, Obrigada. pode ir. Não, precisa, desculpa, não, tranquilo. Bom, na pergunta que a Terezinha apresentou lá, o termo da sua vida, eu tinha entendido aqui, nessa resposta também fala, que o tempo que foi abreviado, se ele tivesse mais 5 anos, realmente ele ia ficar isso. E ele coloca bem aqui, ó, no exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer-lhe o corpo. Ah, Assim você está. como por sua. A questão Assim como. anterior, Edilson? Não, não, onde você está mesmo? Onde você está, Terezinha? Naquela página mesmo. Ali, ó. No exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer-lhe o corpo, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Sim, Então, mas se ele aí, tivesse mais 5 anos, mais 10 anos, neste exemplo ele fala, o aí ele vai suicídio ficar é preso mais ao corpo, 5 anos tendo os com vermes, essas impressões, com essas essas impressões, sensações. essas sensações. Isso. Isso. Ô, Zé, eu não vi que o Edilson estava com a mão levantada. Se eu cortei ele, foi por acidente, viu? Desculpa. Porque ele já tinha Não, não falado. Bom, cortou não, Antônio, tranquilo. E eu me referi ao que ele falou anteriormente, mas eu não tinha visto que ele estava com a mãozinha levantada. Tudo bem. tudo bem. Como está Então, agora, não. Nilson, Agora eu Fala, li. Nilce. Fala, Eu, Nilce. eu não entendi o que o Edilson falou. Eu não entendi. Ele Desculpa, disse, Edilson. quer explicar de novo, Edilson? Explico. Na pergunta, o espírito fica preso, o suicida fica preso ao corpo o tempo que ele teria de vida ainda na Terra. Isso. Aí depois aí Kardec vem e explica aí também, ó. Equivale ao tempo de vida que foi abreviado. É. É isso, o espírito fica naquela situação de perturbação, sentindo aquelas sensações que estão acontecendo no corpo em decomposição, mas são impressões que chegam a ele, né? Ele fica nessa situação de sofrimento, de perturbação, os anos que faltavam ainda para ele viver na Terra. É isso que ele está falando aqui, né? Isso. Assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Aquele tempo de vida que foi abreviado pelo suicídio, ele fica nesse estado de perturbação, com essas sensações horríveis, né? É isso que tanto São Luís falou, como Kardec está falando aqui. Depois é que ele vem falar que não são todos os casos da mesma forma. Existem Perfeito. variantes, não é isso, gente? Eu acho que está claro aqui, Isso. não está? É isso, Nilce, tudo bem? e vai ter também na nota, viu? Que está aí que vai Em seguir 216, posteriormente. né? É. Fala, Nilce, a Nilce quer falar. Fala, Nilce. Eu fiquei confusa, porque
eu não penso que seria assim, pelo que a gente estudou. Como que Será que, você acha? como eu descrevia, Nilce, ele está falando só neste exemplo, eu acho. Ele deixa bem mas claro, no exemplo apresentado. um verdadeiro suplício pela sensação, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Equivale, Nossa, não? você sabe que essa frasezinha finalzinha aqui, ó, é uma coisa que eu fiquei com muita dúvida, porque eu não lembro de ter visto isso em outros casos. Então, nesse caso, ele ficaria vendo o seu corpo sendo Não, deteriorado. Não não foi isso? necessária, não necessariamente vendo, mas sentindo as sensações do que está Sim, acontecendo no corpo. pois seria para mim, pois seria a mesma coisa, porque só É. pode sentir essa sensação se tu está tendo aquela visão, porque senão tu estaria no mundo espiritual fazendo outras coisas. Então, mas o espírito ele É, se ressente. Aquilo quer ver? Eu vou voltar aqui um pedacinho, que ele eu fala do fiquei turbilhão. O turbilhão, onde é que está? É, lá Assim, no início, nas 5. aqui, tá aqui, ó, já passou. Ele fala aqui, ó. Sua alma, embora separada do corpo, está separado do corpo. Já Sim, foi, já desencarnou, já foi isso. rompido os laços, tudo. Sua alma separada do corpo ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão da matéria corporal. Ele está separado, mas ele está envolvido, vamos usar um termo que a gente possa entender, né? Ele está envolvido pelos fluidos, pelos fluidos, pela impressão, pela sensação do que está acontecendo no corpo, né? As ideias terrenas permanecem ainda vivas, a ponto de não se considerar morto. Esse turbilhão da matéria corporal, né? São essas sensações que o espírito sente. É da forma que eu entendo também. Vamos ver o que São Luís fala aqui. Antônio, não, peraí, Antônio, você queria falar, complementar? É sim, isso? rapidinho. Não, na verdade, são dois aspectos aí, viu, Nilson? Primeiro que quando se fala no tempo, como nós podemos cogitar desse tempo? Nós não temos elemento nenhum, que já estamos falando de uma coisa num outro estágio. Primeira coisa. A segunda, a questão dos vermes corroendo o corpo físico dele é apenas um aspecto dentro de um espectro de muitas outras coisas que vai trazer sofrimento. Então, a gente não pode se pegar muito nisso aí, porque eu até entendo a sua preocupação, porque eu não posso admitir que, vamos dizer, que essa pessoa tivesse mais 50 anos de vida e a espiritualidade vai deixar os vermes corrompendo ele por 50 anos de vida. Não, não, não os vermes. Não é assim que funciona. Antônio, o Kardec deixa claro, os vermes não estão corroendo ele. Os Não, eu vermes sei, não eu estou estão falando do jeito que corroendo está o escrito. corpo. Chega até ele a sensação. Não, eu Olha sei, aqui, mas eu estou falando da sensação, Terezinha. Não, a pergunta 13, olha, a pergunta 13 fala assim: que reflexões fez ao sentir que se lhe extinguia a vida? Não refleti, senti, mas minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes corroendo. Ele estava lá na reunião, sim, estava lá na sim, eu sociedade entendi de Paris. perfeitamente. Ele Eu estava só na expandi sociedade. isso e cogitei de tempo, porque o tempo chegou na nossa discussão, e eu já disse anteriormente, Aham, sim, não dá para é. falar nisso. Mas eu Uhum. entendi perfeitamente, lógico, não vou Então, imaginar olha, que ele esse estava espírito. lá, Só um ele estava instantinho. lá Eu na acho melhor sociedade. primeiro lermos a nota que está faltando, ser Eu só lida. queria completar aqui, Zélia, essa Isso. questão. Eu queria completar, assim. Ele estava lá na Sociedade Espírita de Paris, ao lado de Kardec, ao lado lá dos componentes da reunião, e ele sentia os vermes roendo, né? Roendo, ele sentia. O que que ele estava sentindo? Não tinha nenhum verme roendo ele. Ele estava sentindo, ele estava chegando até ele
as impressões do corpo, né? Então, é isso que precisa ficar bem entendido. Tem gente que pensa que os vermes ficam roendo o espírito, não é nada disso. Então, para que eu possa botar na cabeça em ordem, esse espírito não estava mais ligado ao corpo, ele estava com aquela impressão dos vermes a Essa roê-lo, porque era um impressão. espírito extremamente materialista, materializado, ele não compreendia a vida do mundo espiritual, e ele, ao olhar o corpo, tendo aquela visão, aquela imagem, o perseguia, no meu entender, como uma ideia em que aqueles vermes estavam roendo, porque ele se via preso ao corpo, por não entender que já tinha se desprendido dele, né? Porque ele pergunta logo no início, mas eu estou morto. E aí, então, esse tempo que o Antônio fala, eu acho muito importante a gente prestar atenção, porque isso não existe no mundo espiritual, né? Nós não temos noção de tempo lá. Então, tu pode achar que é uma eternidade e não é. Então, isso depende de cada espírito. Então, para mim, o que eu compreendia ainda continua sendo aquele entendimento de antes, e não que ele teria que passar um tempo até se esgotar o seu processo de vida que teria aqui na Terra. Isso, para mim, não tem fundamento. Então, Lê, por voltando só. favor, a 216. Aí depois voltamos para poder. Qual? A 216, anota Ah, anota aqui. aí, o 216. Essa explicação corresponde ao item sexto do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. Não existe regra absoluta. O castigo, segundo a lei moral, não é, como afirma o dogma da heteronomia, uma circunstância de sofrimento físico ou vicissitude, que causam dor ou tristeza, mas sim uma sensação de infelicidade do espírito, que varia de intensidade segundo o seu grau de responsabilidade e consciência. Está bem claro aqui, é uma sensação de infelicidade ou de sofrimento, ou de aflição, seja o que for, mas é uma sensação. O espírito ele pode nem estar perto do corpo, nem estar vendo o corpo, mas a sensação chega até ele. Lendo isso e fazendo também, indo também de encontro a Nilce, eu também, sabe, Terezinha, com a resposta que ele falou, que terá esse tempo de sentir essas sensações, que está determinado, também ficou realmente é, bem complicado também para a minha cabeça. Entendi, porque lemos, estudamos isso anteriormente, mas quando estava a estudar isso, ter que ele, durante esse tempo, sentir essas sensações, aí eu fiquei me questionando. Mas é a infelicidade do espírito, né? É ele, moralmente É. falando. Em princípio, não há falta que não seja punida, mas não há, contudo, uma regra uniforme e absoluta com relação aos meios de punição. Isso aí que precisa ficar bem claro, né? Então, essa questão aí por exemplo, questão, né, que ficou tão marcada no meio espírita, né? O Vale dos Suicidas, né? A gente tem que entender que foi a visão de um espírito que viu daquele jeito, entendeu daquele jeito, passou daquele jeito, né? E a gente não pode se prender a essas questões, né? Bom, agora nós podemos... Quer falar? Alguém quer falar? Alguma coisa, gente, é melhor conversarmos sobre isso que para poder. É, É bom, porque durante tantas décadas foram nos colocados na nossa mente essa parte do tempo, do é, fator tempo, e tirando essas sensações, essas percepções. Não é fácil também, não. Leva um tempo aqui para nós. Durante tantas é. décadas. Não é Porque fácil.
Mas eu Tanto acho. São, Só, Terezinha. Fala. tanto São Luís fala isso, como Kardec também fala aqui, né? No comentário dele, ele fala, no exemplo apresentado, ó, no exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer o corpo, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. No exemplo apresentado. Tem que ficar bem claro isso, no exemplo É. apresentado, não Mas é? aí, essas questões da impressão, Terezinha, que você explicou aí, que você falou tudo, eu acho que está bem claro aqui para todos nós, mas o efeito complicador aí surgiu no momento em que o Edilson falou em tempo. Aí nós todos ficamos, né? E realmente ele também falou, correto? Kardec também falou em É, tempo, Kardec pois falou é, não também. tem essa. A problema que aí a Nilce também abordou isso, a questão do tempo na espiritualidade é relativa para nós. Quer dizer, não, lá 10 anos, pode ser que signifique um minuto aqui. Porque, olha, se a gente for pensar assim, olha, se a gente for pensar assim, se a lei de Deus fosse assim, né? Se fosse assim, ele se suicidou, ele tinha mais 10 anos ainda para viver aqui. Então, ele vai ficar 10 anos sofrendo aí essas impressões. Gente, isso é uma coisa determinada. Isso na lei de Deus não existe. Não Quase existe. olho por olho. Não é, não. Isso aí Lógico. é um castigo vindo de fora, né? É uma coisa vindo de fora. Aí não é. É o espírito, a sua consciência é que fica preso naquela situação. Quando a gente não aprende, quando se fala em punição, a gente tem que redefinir o termo punição, é o próprio espírito que se pune. Na consciência dele, ele sente aquela culpa, sente aquela falha, aquela coisa que ele cometeu, e ele fica preso. E vamos supor que ele fique preso lá um tempo, mas dali a pouco ele começa a querer mudar, ele quer ver outras coisas, ele quer aprender de outro jeito, ele quer mudança, ele pede ajuda para. Você acha que não vai ter ajuda para ele sair daquela situação? Claro que vai. Se ele se conscientiza, né, daquilo que ele fez e quer mudar a situação, ele vai receber ajuda para sair daquilo, né? Então, não vai ficar 10 anos sofrendo, não é? É a consciência do espírito. Não é nada que determina, agora você vai ficar aí 10 anos sofrendo porque você se matou 10 anos antes da sua morte. Não, não existe isso na lei divina. Nós estamos aprendendo isso direto, não estamos? É nisso Muito aí bom. que nós estamos mergulhados com o maior desejo e vontade de entender esses conceitos de Então, autonomia, heteronomia e a ideia falsa. uhum, Está bem claro na nossa mente aos pouquinhos isso, né? E a gente vai nós somos pregando isso, porque do contrário, até os atributos de Deus caem por terra, da divindade sim, caem por terra. bondade, Lógico. justiça, Justiça, né? é Amor. isso, não E tem, quem não somos existe. nós para julgar, né, o outro? Olha, uma coisa que o Paulo sempre repete, e a gente precisa realmente se compenetrar nisso, porque nós somos condicionados, gente, por muitas e muitas encarnações, não foi só nessa encarnação, não. Muitas encarnações nós somos condicionados a achar que o castigo vem de fora, né? Que aquela punição, aquela situação difícil vem de fora. Não, é tudo a consciência do próprio espírito que cria tudo. Isso que a gente Terezinha, precisa se compenetrar. é uma pena que você, eu não falo isso com nenhuma, é uma pena que você não viu o estudo que nós vimos ontem na News, onde ele trouxe o Zen, o Upanishads, os Upanishads, as três correntes orientalistas, Ah, e como é que a tra- gente pode ver isso? traduzindo para nós que a linguagem é tão similar nessa construção dessa grande síntese que para na doutrina espírita, que parece que uns foram plagiando os outros. Está tudo lá, Terezinha, mas a Sim, eu linguagem, sei. o E como é que a contexto, gente, a forma. como é que a gente pode ver se tem gravado isso para a gente Não, assistir? não, infelizmente essa fase teve antes, mas vai reiniciar isso aí depois. É que já está num processo meio afunilado, mas vai depois
entendeu? Porque isso aí é um projeto que visa a produção de algum material e não dá para antecipar Tá enquanto bom. tiver. Então, a gente não É uma vai ter Edilson, pena, né? por acesso. favor, Edilson, Aliás, só desde um o primeiro instantinho. dia, fiquei com vontade de te levar para lá na marra, porque eu sei que Edilson, você vamos gosta. voltar para o estudo, por favor? Esse Vamos. negócio aí dos 6 dias é muito importante. Ah, Nós sim. vamos agora para outra Não, só um instantinho, comunicação. Terezinha. O Edilson, por favor, isso que você colocou é Oi, importante, por favor, aí tá. no Eu chat. coloquei no chat lá, eu Ah, peguei o tá. livro Ah, aqui eu para dar não uma. vi. E tá lá, tá escrito que esse suicida, ele foi dar essa comunicação fazia apenas 6 dias do desencarne dele, porque estava tudo Seis. recente para ele. Que nem a Terezinha falou, a perturbação estava muito grande, então ele estava muito confuso, porque ele nem se Sim, sentia que estava desencarnado ainda. sim. Então, Uhum. essa sensação é muito variável, como a gente está estudando mesmo. Bem Muito bom. Muita variável. boa explicação da Terezinha, de vocês. Tá no chat aqui? Podemos, então, passar para Podemos, outra Terezinha, vamos Vamos. comunicação? focar aqui O no estudo. outro, o outro suicida é o François Simon Louvet, né? Nós vamos ver agora. É, Terminou isso aí, né? não, esse aqui agora é A outra outra, comunicação. certo. É François Simon Louvet. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, uma cidade lá, né? No dia 12 de fevereiro de 1863. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, estou caindo, socorro. Meu Deus, tive uma existência tão miserável. Era um pobre coitado. Um detalhe aqui. Isso que a gente também precisa sempre prestar atenção nesses detalhes. Ele fala, ó, o espaço, o vazio, né? Estou caindo. Ele estava lá na sociedade de Paris, conversando com o cara. Ele se sente, olha, o espírito sente algo e ele acha que é real. E é uma impressão dele, né? Era um pobre coitado. Muitas vezes tive fome em meus dias de velhice. Foi por isso que comecei a beber, ter vergonha e desgostar de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! Por que querer acabar com a vida quando já estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais este vazio debaixo de mim. Eu vou despedaçar-me sob as pedras. Olha como fica a impressão aonde? Na mente do espírito. Não é nada real, é na mente dele. A mesma coisa os vermes roendo, é na mente, né? Peço-vos a vós que conheceis as misérias dos que não pertencem mais a este mundo. Dirijo-me a vós, ainda que não me conheçais, porque eu sofro tanto. Por que querer provas? Sofro, não será o bastante? Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento mais terrível, ainda que invisível para vós, não hesitaríeis em ajudar-me, dando-me um pedaço de pão? Peço que oreis por mim. Não posso ficar por mais tempo. Perguntai a qualquer um dos felizardos que estão aqui, e sabereis quem eu fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Aí, o guia, alguém quer comentar alguma coisa da comunicação dele? Alguma coisa que chamou atenção aí? Terezinha, por favor, retorna. Isso no que ele se referiu ao pão, ele está fazendo uma analogia, no Aí caso, ele fez se alguém soubesse, sobre a prece, não é isso? Não, se eu tivesse fome, no lugar desse sofrimento que eu estou passando agora, se eu tivesse fome, né? Ainda que eu fosse invisível para vós, vocês não iam dar um jeito de me ajudar, de me dar um pedaço de pão? Se eu Não, tivesse fome, entende? Se eu sim, tivesse fome, sim, vocês não me ajudariam? Então, me sim. ajudem nesse sofrimento que eu estou passando agora. Então ele está se referindo, porque ainda que Isso. invisível, não é porque ele era mendigo, não é isso? Ele, ainda que invisível,
Ele não está se referindo também pelo fato dele ser pobre, na sociedade Não, daquela não, época não era também. ele tá se referindo ao fato dele ser desencarnado. Ele estava invisível para aqueles que estavam ali na reunião, né? Ele estava invisível, certo? Certo. E aí, no caso do Aí pedaço de ele pede, pão, então, dando-lhe um pedaço de pão, ele não é, estaria fazendo analogia de se você não isso, tivesse com fome, vocês não me dariam? daí o Então, eu pão, estou então, precisando de ajuda. Então, me orem por tirem desse mim. sufoco através da prece que ele pede a oração. Isso, isso Sim, mesmo. perfeitamente, Gélia. Bom, aí vem o guia do médium que transmitiu a seguinte mensagem: aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas foi vencido pelo desgosto. Faltou-lhe coragem, e o infeliz, em vez de olhar para o alto, como deveria ter feito, entregou-se à embriaguez, descendo aos últimos limites do desespero e pondo fim à sua triste prova ao jogar-se da Torre François I. A torre tinha o mesmo nome dele, François I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade dessa pobre alma que não é adiantada, mas tem conhecimento suficiente sobre a vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Olha, eu tinha algum conhecimento, É né? diferente do outro. Olha aí. É bem, bem diferente do outro. Pedi a Deus que lhe conceda essa graça e tereis feito uma boa ação. E no Então, vai nome ser um caso à parte em Isso, relação à percepção daquele outro irmão que sentiu os vermes isso. o roer. Né? Então, a Ele, ele, percepção, ele, apesar de ser um suicídio, né, a consciência dele, a percepção que ele tem da vida vai ser diferente. Então, sobre aquele diferente. tempo, dessa percepção de tudo isso, vai ser mais fácil de ser compreendida para ele. Nem vou colocar Isso. curta, porque esse fator tempo é muito complicado. Eu já ia falar curta o tempo, aí vai não tá. Então, a Tá. percepção consciencial. Eu já Eu, ia como eu falar gosto de fator colocar, tempo, Fale disso. como eu, Dilson. go... como eu gosto de colocar tempo, eu sou meio temporário. Nós todos somos meio temporários nessa vida. Só, O a gente está outro, preso. no anterior, ele fazia apenas 6 dias de desencarne. Esse já tem 5 anos e meio que desencarnou. Então vamos ver qual Olha vai aí. ser a E comunicação dele, porque ele olha, cinco desencarnou em anos. 57 e a comunicação foi em 63. Então, Próximos olha, 6 meses. 5 anos e meio. esse tempo todo ele sentindo que estava caindo Ainda, ainda, né? Caindo, ainda. olha. Uhum. Vê como Mais Ainda, de é. 5 anos e meio. Ainda. Mas a diferença Ainda. aí que Maria, né? ele tem essa percepção, ele é mais sensível à vida futura. Sim, É. Antônio. E no finalzinho aí ele comenta o seguinte: perguntai a qualquer um dos felizardos que estão aqui. Quer dizer, ele tem espíritos ao lado dele que não está sentindo essa sensação que ele. Assim, no mesmo pensamento ali, né? Na mesma. Aí Acredito que. nessa questão aqui ele fala, perguntai a qualquer um dos felizardos que estão aqui. É Eu sobre tinha, ele, Edilson, é sobre é, ele. Quem é ele? Aí eles quem é vão. ele? Quem é ele? Não está se referindo Ele que, sabe, que ele é conhecido e por isso que posteriormente eles vão procurar no jornal do Love. Aí bom, agora ele vai ter ah, explicação. é, nas Certo? Só um pesquisas, instantinho, tem o Antônio ou você quer explicar alguma coisa a mais? Antônio, você queria colocar? Eu queria chamar a atenção para o último parágrafo, a última frase, as duas últimas frases da explicação do guia. Tende piedade dessa pobre alma, que não é adiantada, mas tem conhecimento suficiente sobre a vida futura para Exatamente. sofrer e desejar uma nova prova. E aqui entra a questão da escolha das provas, né, que é uma questão muito. Então, a punição de Deus, Deus pune, não, também mais uma vez, mas são milhares de vezes, não faz sentido. Deus não pune ninguém. É apenas a gente quem se adequar à inexorabilidade das suas leis naturais, que atinge a todos no mesmo nível
de julgamento, de consideração, mas é sempre oportunidade. Mas é interessante isso aqui porque falou o desejo de encarar escolher essa prova, né? Escolher uma nova prova, É, isso. Nas Em, pesquisas reais. em relação a ser um suicida, e tá, no caso ele vai dizer aqui que são depois, futuramente, 6 anos. Ele já tem essa percepção, ou seja, ele já quer, já está pensando em reencarnar. Olha perfeitamente. como é sensível isso. É, Apesar de tudo, ele já está sensível, já está querendo uma nova Não, não, oportunidade. Zélia, Está pensando, já está Zélia, pensando em coisas. ele ainda não está desejando, porque olha aqui, ela não é, essa alma não é adiantada, mas ele tem conhecimento suficiente sobre a vida futura para sofrer e desejar. Ele tem conhecimento para desejar. Então, Sim, pedir a Deus que lhe conceda essa graça, que ele deseje uma nova prova, entendeu? E tereis feito uma boa ação. Ele já está preparado para desejar uma nova prova. Então, ele já está chegando naquele ponto, né, de projetar uma nova encarnação, mas não chegou ainda. Olha lá, tá. Uhum. Terezinha, entendeu? Então aqui, vamos. aqui é em caso, viu, Terezinha? Aqui é em casos análogos, eu até me permito me perguntar, eu até permito me perguntar a mim mesmo 3 vezes que tipo de prova essa criatura deve estar pensando ele, né? Aqui já é uma especulação minha. Provavelmente vai pedir essa pela qual está experienciando o sofrimento, entendeu? Às vezes não, né? Pode Mas, ser não, também. não, É às tudo vezes não. Olha, eu não estou relativo, fazendo uma né? afirmação categórica, Terezinha. Pensa bem. Estou me permitindo a imaginar. É, Se você tivesse no imaginar. lugar dele, você pediria? Ah, não sei, não, não quero nem pensar. Eu pediria, Se eu tiver no lugar, uma situação, porque aí eu vejo na hora, agora eu não sei. talvez é uma forma do próprio espírito se encontrar com o seu próprio Sim, passado. é, Mas aí são cogitações que não vai comprometer a doutrina, né? Quem somos nós? certo. Vamos ver agora. Esse que é interessante, porque foi o que É, Edilson estava falando, viu, Edilson? vamos ver aqui. Nas pesquisas realizadas, encontrou-se o seguinte artigo no Jornal do Afre, de 23 de julho de 1857, que foi quando ele cometeu suicídio, né? Ontem, às 4 horas, os que passeavam pelo cais ficaram dolorosamente comovidos com o horrível acontecimento. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se nas pedras. Era um velho rebocador de barcos, conduzido ao suicídio pela embriaguez frequente. Chamava-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, na rua Corderie, tinha 67 anos. Então, aí foi a notícia que estava no jornal, né? Agora vamos ver aqui. Após quase 6 anos de sua morte, esse homem enxerga-se ainda caindo da torre, despedaçando-se sobre as pedras. Aterroriza-se com o vazio que tem diante de si e teme a queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo ainda vai durar tal situação? Ele não sabe. Tá vendo? Não tem tempo determinado, ele não sabe. E essa incerteza aumenta-lhe as angústias. Isso não equivale ao inferno e suas chamas? Quem revelou tais castigos foram inventados? Não, pois são os mesmos que os sofrem, que os escrevem, como outros escrevem suas alegrias. Muitas vezes fazem-no espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui a hipótese de ser no joguete da própria imaginação. E acabou, né? Então, olha que interessante, esse caso não tem vermes roendo, não tem. Não fala nada que ele vai ficar tantos anos quanto que faltava para ele viver ainda na encarnação dele, não fala nada disso. É um caso diferente, uma situação diferente, com consequências diferentes. E é também um caso de suicídio, né?
Por isso que a gente não pode se prender, né, a certas afirmações. Se a gente fosse se prender àquela afirmação categórica de São Luís, né, então esse aqui também tinha que estar sofrendo a mesma coisa, vem sentindo os vermes e tudo mais. Então não é, cada caso é um caso, e, e a lei de Deus ela é infinitamente justa e infinitamente boa, né? Que é o bem, que é o progresso, que é o crescimento, não quer que a pessoa fique num eterno sofrimento. E aí Eu chama a achei que pessoa. você falou a palavra certa, categórica. Quando São Luís Uhum. falou aquilo, foi muito pesado. Muito categórico, muito. É. Foi pesado. Ele foi. Então, assim, pode ser o responsável espiritual, o presidente, o que seja, superior a todos esses que estavam ali. Não se sabe, não, a gente não pode dizer, pelo menos naquela época ali, mas não se sabe se é um espírito puro, superiores àquele Sim, grupo de pessoas que estavam ali, né? E é a é. opinião dele. Dele, a forma dele ver também, dele. A gente não pode esquecer que esses espíritos, São Luís e outros, eles eram católicos naquela época que ajudaram Católicos. Kardec. Eles eram ainda católicos. E eles traziam com eles aqueles conceitos de castigo, de punição, traziam muito forte neles isso. Então, a gente precisa Exatamente. levar isso em consideração, né? Nós vemos até hoje, né, Terezinha, que até algumas mensagens de alguns espíritos no movimento que tem essa forma, essa visão católica, né, de se ver. Então, imagine naquela época. Sim. Então, Uhum. bom, e agora, Podemos gente? seguir? Eu só É, queria aqui, Zélia, aonde? Ah, tá lá é, naquele eu outro acho que exemplo que você falou, não foi isso, Terezinha? é aquele outro exemplo. Agora eu preciso ver onde que ele está. Peraí. Como é que é o Ai, nome dele? é o zoavo de O Zoavo magenta. de Magenta. Magenta, é. Não é aqui. É o zoavo de magenta. Eu vou ter que. Flores, compartilha Eu e vou, pera um procura. pouquinho. Eu vou achar, vou Isso, achar. Peraí. isso, só descompartilhar isso. Vou achar agora. Eita. Eu me atrapalho ainda, viu, Zélia, É com a só você? distância. Só você? É só Pera um você. pouco. É, vou entrar aqui, ó. Não, esse é outro. Acho que agora eu vou achar. 1859. É aqui, achei. Tá aberto aí para vocês? Não, aqui não. Não? Não, não. Ô, Terezinha, não tá lá no PDF esse? Eu não encontrei aqui. Tá no Tá PDF? aberto? Abriu para vocês? Agora, É. isso, Abriu, agora. né? É esse aqui que eu É, queria. Esse isso. aqui, o Zuavo de Magenta, era um soldado que morreu numa batalha. Eu só peguei esse trechinho que fala um negócio que eu achei que é interessante a gente conversar. Ele era um soldado, morreu no campo de batalha. E Kardec evocou esse espírito. E ele se comunicou, falou uma série de coisas. Ele sabia que estava desencarnado, inclusive ele morreu em batalha, ainda em espírito, ele continuou combatendo um tempo, né? Assim, naquela ilusão, né? Que estava vivo e tudo mais. Aí chegou um momento, Kardec perguntou assim, no item 43. Pois bem, supondo-se que nos aparecesseis de turbante e culote, que era o uniforme do soldado Zuavo, era o uniforme dele. Se você aparecesse para nós de turbante e culote, perguntamos onde adquiristes essas roupas, considerando-se que deixastes as vossas no campo de batalha. No campo de batalha, a roupa dele, o uniforme dele, se estragou todo. E ele se apresenta aí na sociedade, né, com essa uniforme. Que aqui em cima, ó, aquele, se vos pudéssemos ver, como vos veríamos? De turbante e culote. Ele estava se apresentando com o uniforme de soldado. Aí Kardec perguntou onde você arrumou esse uniforme, se o seu
se estragou lá no campo de batalha? Ele fala: ora essa, não sei de nada. Tem um alfaiate que me consegue alguma. Achei muito engraçada a resposta dele. Tem um alfaiate que me arruma algumas roupas. De que são feitos o turbante e o culote que usais? Tendes alguma ideia? Não, isso concerne ao negociante de roupas usadas. Então, ele, apesar dele ter um certo entendimento, sabia que estava encarnado, ele não tem ideia nenhuma de como que ele estava de uniforme, né? Aí Kardec fala o seguinte: essa questão da vestimenta dos espíritos e várias outras não menos interessantes, que se ligam ao mesmo princípio, são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. Delas daremos conta no próximo número. Nosso bravo zoavo não se acha assaz adiantado para resolver por si mesmo. Para isso, foi-nos necessário o concurso de circunstâncias que se apresentaram fortuitamente. Então, no número seguinte, no mês seguinte, Kardec, ele interroga o São Luís sobre essas questões, né? Então, a gente vai ver aqui que tá aqui nessa revista mesmo, né? O quadro é aqui, ó. Não, é o. Só um minutinho, viu, gente? Ai, meu Deus, eu não marquei. É, eu não marquei, que pena, mas eu vou achar, gente, porque vale a pena, viu? Bom, eu vou falar porque vai estar difícil de achar, eu não anotei aqui. Não anotei aqui. O que que o São Luís explica? Kardec pergunta, né? Como que onde os espíritos arrumam a roupa com que eles se apresentam? Então, São Luís responde que o perispírito toma a aparência da roupa que o espírito deseja. Olha que interessante. O perispírito toma a aparência da roupa. O próprio perispírito. Vocês não acham interessante? Eu achei bastante Sim. interessante isso. O que Sim. vocês acham? É interessante, mas é perfeitamente entendível, né? Então, é uma expansão do próprio perispírito, né? Uhum. E os objetos, porque nesse artigo aí do mês seguinte, fala também do espírito que aparece com cachimbo, né? Outro com a caixinha de rapé. Também o espírito usa a sua vontade e manipula pelo pensamento os fluidos do mundo espiritual e dá a aparência do objeto que eles querem. Eles criam a aparência do objeto que eles desejam mostrar. Então, eu só queria falar isso do zoavo de magenta, porque eu achei bastante interessante. Mas, Uhum. Terezinha, aí tem a vontade envolvida. O Sim, espírito queria aparecer, como você está falando, desse que estava com cachimbo. sim, Ele fez isso, ele idealizou. isso. Interessante que esse não, esse soldado Então, não. Ele mesmo não tinha nem consciência, não foi ele, não, foi ele. supostamente. Foi ele. Sabe por quê, Só Zélia? que Porque os. o pensamento, ele se imaginava, ele era soldado, tinha que aparecer como soldado. Isso mesmo. Essa criação dos espíritos, ela pode ser consciente ou inconsciente. Tem espírito que faz conscientemente, ele quer aparecer com aquela roupa, ele, com a sua vontade, o seu pensamento, ele cria, né? Ele dá ao seu perispírito aparência com aquela roupa. E tem espírito que é inconsciente. Como ele se sente com aquela roupa, ele vivia com aquela roupa, ele era soldado, estava acostumado, né? Automaticamente a sua mente, né, criou automaticamente aquela roupa. Então, Nem o percebeu que perispírito, ele falou assim, eu nem sei como é que é isso. acho que foi um alfaiate, Você alguém que vê que ele fez, né? nem percebeu. Não tinha Sabrá se nem. tem. Mas interessante, né? Bom, Zélia, oi, vamos ficar por aqui, Tê, para não vamos ficar entrarmos por no aqui outro hoje? assunto. É. Tá, Então, por favor, Florzinha, descompartilhe a tela. tá. Obrigada.
Pronto. concluídos ou não, né? O que eu gostaria de colocar aqui, que nós conversamos, não foi, Terezinha? Acho que é bem importante. Não sei qual se vocês têm um livro ou PDF do que é o Espiritismo. Por quê? No item 151, eu vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu ir lá, tá? Agora sou eu, viu, Terezinha? Tá. Que top, que vou apanhar. Eu tenho que ir lá. Aqui, deixa eu ver. Aqui, pronto, o meu é aqui. Ah, vocês vão ver. Certo, deixa eu passar aqui. Vocês, aqui, o que é o Espiritismo? No item 51 desse PDF que eu tenho, observem a indicação que nós vamos estudar posteriormente, na próxima semana. Olha, ali tem escrito Revista Espírita, 1860, página 206, 202. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. O segundo diálogo. Aí ele também diz, idem de 1862. Só que, se vocês estão com o livro físico aí, verão que aqui tem dizendo Revista Espírita de Julho de 1861, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Amigos, não nos esquecem no outro mundo. Eu não sei qual vocês têm aí. Se vocês têm um livro físico, desse PDF aqui. Zélia, eu tenho o livro físico do professor Herculano, certo? E esse PDF também é dele. Aqui é o seguinte, Revista Espírita, mas aí eu tenho a edição impressa. 1860, Isso. Aqui está aqui. página 202. Você falou 61, não? É. Sim, é porque no livro físico que eu tenho, Sim. está na Revista Espírita, julho de 1861. Conversas Não, aqui não fala. familiares de além-túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. E eu encontrei, sim, em julho de 1861. E Eu não também em encontrei. É, 1860. Que ele nem diz eu nem o procurei. mês, ele diz a página, porque fica difícil, porque ele diz assim, como Ah, alguns tá. É por livros. isso que você riscou aí, né? É, É, o certo é a Revista Espírita, julho de 1861. Esse que é o certo que tem esse exatamente. Só que artigo. tem um detalhe aí, eu posso checar isso mais a fundo ainda. Quando o professor Herculano se refere aqui à Revista Espírita, está se referindo à Revista Espírita IDE, a tradução feita pelo Júlio de Abel, sob a supervisão dele, em que ele, inclusive, traduz a parte poética. Mas eu a tenho aqui e posso ver agora, porque a gente fica mais. Pode ser ou vocês estão. Não, Entendeu o que eu falei, Zé? não, entendi, eu entendi, entendi. A Revista Espírita, primeira tradução, antes, a primeira tradução da Revista Espírita foi essa. Vou pegar ela aqui, é 860, tá falando, né? É 60 ou Eu 71? procurei. A minha é de Herculano também procurei, não achei esse Não, mas artigo na. eu estou querendo entender, gente, qual que é a diferença. É 861, né, Zélia, que você está falando aí? 800, julho de 1861. Tá, então para só um pouquinho. Mas ele não tem nem um mês aí dizendo, nem um mês. É Não, ali difícil não de tem, não, achar. dona Adila, aí não tem um mês, não. Não, tem Aqui, a ó, página. Como é que a gente vai vamos lá, saber? Página. tô com as duas, 861. Vamos lá, julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá aqui. Julho, 861. Qual que é o ensaio sobre a teoria das alucinações? Qual que é o texto? Qual Gente, que é eu o... vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui a gravação e a gente vê, Ah, conversa tá, com é. isso. É É, melhor, isso. tá? Sim, Porque senão. Bom, eu pensei que já tinha que parado. isso, gente? Agora. Palestras Então, seminários até a além próxima semana. Muito obrigada, obrigada, de... Edilson, a todos, com muito carinho. Terezinha, merci beaucoup. Chérie, c'est très bien, comme tu fais. Merci.